Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre dentro da nossa casa, sobre como é a casa onde Jesus mora, né? Falando do nosso coração, falando do nosso relacionamento familiar, falando de como deve ser a estrutura de um lar que tem Jesus Cristo como Senhor. Portanto, meus irmãos, eu convido vocês a assistir esse estudo desde o primeiro vídeo. Este estudo foi dividido, né, foi porcionado em vídeos, tá bom? E eu vou deixar para vocês no primeiro comentário o link do estudo completo. E assim, irmãos, para que vocês entendam esse estudo de hoje, é necessário voltar e assistir os estudos anteriores, os vídeos anteriores, tá certo? Porque ele compõe um só estudo. Nós estamos falando, né, sobre o casamento, sobre a intimidade do casal. Essa parte nós já começamos no vídeo anterior. E nós falamos a respeito de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 20. E hoje vamos continuar falando desse mesmo assunto a partir do versículo 1 no capítulo 7. Então, não tem divisão, né? A divisão está apenas aqui para nós em capítulos e versículos, mas o assunto em si é uma continuação, tá certo? Ele diz aqui, o apóstolo Paulo escreveu, né? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo o que é o ideal. O ideal é que o homem não tenha relacionamento nenhum com mulher. Mas ele diz aqui no versículo 2, ele completa esse entendimento. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, você precisa ter o seu marido ou a sua esposa se você não quiser viver uma vida de abnegação nesse sentido, tá certo? Mas se você tem esse dom, você pode seguir em frente, solteiro como está. Por quê? Porque o casado, irmão, aquele que é casado, aquele que é casada, vai cuidar nas coisas para o seu cônjuge, né? Vai cuidar em agradar o seu cônjuge. Aquele que é solteiro tem o seu tempo disponível para Cristo, né? Tem uma disponibilidade maior para exercer as coisas de Deus. Não é que o apóstolo Paulo esteja falando que é errado se casar. Não é, tá certo? Dentro do reino espiritual, a gente vai perceber aqui no texto que existem coisas que são permitidas e existem coisas que não são permitidas. Então, por exemplo, no próprio texto aqui, no versículo 27, ele vai dizer: Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livres de mulher? Não busques mulher. Então, é sobre esse assunto que ele volta, né, nesse assunto, tá certo? E ele vai dizer aqui no 28: Mas, se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne. Eu quereria poupar-vos. Então, ele está falando o quê? Né? Olha, por conta do casamento, vão ter algumas tribulações, né? Por exemplo, o marido sempre se preocupa em sustentar a sua casa, né? E por causa dessa preocupação, ele precisa de um trabalho e muitas vezes acaba sendo puxado, né? Sendo pesado
né? Entre tantas outras coisas, né? Entre tantas outras tribulações que podem existir dentro de um casamento, talvez ele escolha uma mulher que não pense como ele, né? Talvez ela escolha um marido que lá na frente, né, vai dar algum problema, enfim, e assim por diante. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que o casado não peca, tá certo? Aquele que é casado não peca. Por quê? Porque está livre da prostituição. E se vocês se recordarem o que eu falei no vídeo passado, a palavra prostituição aqui na raiz no grego é uma palavra que se refere à imoralidade sexual. Então tudo que é deturpado, tudo que é pervertido, tudo que é fora daquilo que é santo em Deus é imoralidade, tá certo? E isso estou me referindo exclusivamente à vida sexual, tá certo? Então por que o homem se casa? Por que a mulher se casa? Porque eles precisam, né, de uma satisfação que vem do corpo da sua esposa e que vem do corpo do seu marido. O apóstolo Paulo vai falar isso depois. E quando não tem o casamento, a pessoa vive na prostituição. Quando está namorando e tem relação com o namorado, a pessoa está na prostituição, tá certo? E quando não é casado, está na prostituição. É por isso que nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus e não dar legalidade para o inimigo. É como já tenho dito nos vídeos anteriores, irmãos. Há a bênção, né, que é a colheita, e há o semear dessa colheita, que é a obediência. Mas nós não podemos querer passar por cima da obediência e querer a bênção. Nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. A obediência traz a bênção, tá certo? Então vamos agora para o versículo 3, onde diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma maneira a mulher pague ao marido. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo então que o marido ele tem que ter aquela boa disposição para a mulher, e a mulher tem que ter a boa disposição para o marido. E aqui, meus irmãos, é muito importante que você tenha escutado as mensagens dos vídeos anteriores, porque falamos muito sobre esse assunto nos vídeos anteriores e ficou, eu acredito que assim, bem explicado, né? Que benevolência é essa? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo desde o dia a dia, né? Desde a relação no dia a dia ali, né? O que a mulher precisa do marido, o que o marido precisa da mulher. Para quê? Para que exista também isso dentro da intimidade do casal. Porque se a mulher olha para o seu esposo e vê que ele a ama, e vê que ele cuida dela, que ele a coloca em primeiro lugar na sua vida, claro, abaixo de Deus, né? Que ele satisfaz os seus desejos no dia a dia, que ele cumpre o que ela precisa, que ele tá ali como um parceiro, como uma pessoa que está sempre preocupada com ela. Esse marido não vai ter problema no seu relacionamento sexual. Por quê? Porque a mulher vai se sentir suprida em tudo pelo seu esposo e vai retribuir com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, até mesmo na intimidade do casal. Assim também o marido, que vê uma esposa que cuida dele, uma esposa que se importa com ele, uma esposa que faz tudo para agradá-lo, que é uma boa esposa, né? Uma esposa que o honra, que o reverencia, uma esposa que tem os seus olhos voltados exclusivamente para o seu marido. Assim também o marido, né? Vamos dizer assim, a esposa não vai ter problema
na sua intimidade com o seu marido. Por quê? Porque ele vai retribuir, tá certo? E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando sim da intimidade do casal. Por quê? Porque veja o que ele fala no próximo versículo, no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que quando nos tornamos um com o cônjuge, ali o nosso corpo passa a pertencer ao marido e o corpo do marido passa a pertencer à esposa. Significa que o marido não deve olhar para alguém que está de fora, que o marido não deve se deitar com alguém de fora, e assim também a mulher. Ou seja, marido e mulher são uma só carne, uma só carne. E meus irmãos, a bênção de Deus nisso. Quando o marido é da mulher e quando a mulher é do marido, há bênção de Deus nisso. Os dois têm um só pensamento. Os dois caminham na mesma direção, né? Mas isso começa no quê? Na obediência de que o corpo do marido seja da mulher e o corpo da mulher seja do marido, em todas as dimensões que isso se aplica, tá certo? Num só pensamento, né? A mulher pensa no marido, o marido pensa na mulher, né? Um quer agradar o outro. E de maneira nenhuma, irmãos, isso aqui tem que ser usado contra a esposa ou contra o marido, né? Porque muitas vezes, irmãos, o marido sugere à esposa que se façam coisas ruins na sua cama, né? Muitas vezes o marido quer que a mulher faça algumas coisas e a mulher faz para agradar. Mas veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, de maneira nenhuma se aplica a isso, tá certo? Não é que o marido deve impor coisas sujas à sua mulher e a mulher impor coisas sujas ao marido. Por quê, irmãos? É como eu disse no último vídeo, Satanás impera no sexo. Mas de que forma? Quando o sexo é sujo? Quando o marido ou a mulher tem ideias mirabolantes ali para a hora da intimidade do casal, é porque a serpente está atraindo eles. Então, o que vai acontecer com esse casal? Fatalmente, eles vão chegar a um momento onde a mulher não será o suficiente para o seu marido e o marido não será suficiente para a sua mulher. E eles vão acabar procurando algo que os satisfaça lá fora. Mas os corações serão quebrados. Os filhos sofrerão por isso. Então, irmãos, não convém ao marido e não convém à mulher exercer a intimidade do casal de maneira suja, de maneira promíscua, de maneira imoral, tá certo? O Senhor Jesus Cristo deve ser o Senhor até mesmo na intimidade do casal. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmãos, o que o versículo está falando aqui? O que seria a gente defraudar um ao outro? É quando, por exemplo, uma pessoa é muito, muito cristã, é muito, muito de oração, é muito espiritual e deixa a carne de lado, né? Vamos dizer assim, apenas um exemplo, tá bom? Mas esquece que o seu corpo é do seu marido e que o seu marido precisa da mulher. Então, irmãos, essa pessoa acaba deixando o outro de lado, acaba se esquecendo das necessidades do outro. Então, irmãos, o inimigo usa esse momento enviando lá um dos seus filhos para trazer uma tentação no meio do casal.
e ali ele consegue destruir facilmente o casamento. Eu não sei se está ficando claro da maneira como eu estou falando, mas se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários, eu vou com muita satisfação responder as suas perguntas, ok? Mas acontece o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se o casal consentir, olha, se ambas as partes consentirem, né, por exemplo, é um tempo de jejum, é um tempo que nós queremos tirar para orar a Deus, eu vou tirar tantos dias, então converse, né, com o seu esposo e ambos no mesmo propósito, em consentimento, determinarem aí esses dias e depois então eles voltam e se ajuntam novamente e tem relação novamente. Por quê? Porque a relação, irmãos, dentro do casamento é importante sim. Por quê? Porque o inimigo usa a incontinência para tentar o casal. Então, quando o marido não se deita com a mulher ou quando a mulher não se deita com o marido, está tornando o seu casamento vulnerável às tentações. O marido vai começar a olhar e desejar as mulheres lá fora e a esposa também vai começar a desejar os homens lá fora. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando sobre como ser uma só carne. Se o marido e a esposa cristãos procuram ser uma só carne, tem que seguir esses passos aqui que o apóstolo Paulo está ensinando. Precisa se colocar de acordo com a vontade de Deus. Ou vai ter um relacionamento destruído e vai chegar muitas vezes ao divórcio. Muitos casais, não conhecendo esta verdade, estão debaixo do poder das trevas e estão destruindo o seu relacionamento. A mulher e o marido precisam compreender. E aí talvez a sua dúvida seja, mas e se o meu marido não é um cristão? E se a minha esposa não é uma cristã? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso mais tarde no texto. Irmãos, ele diz aqui, versículo 6, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então veja vocês que eu disse para vocês que dentro do reino espiritual há algo que é permitido. E o que é permitido? O casamento, a relação de intimidade do marido e da mulher, o leito puro, né? Sem mancha, sem mácula. E essa mácula vem pela vontade de Satanás, não se esqueçam disso, tá certo? Então, quando o casal coloca isso em prática, o casamento não é pecaminoso, né? É aquilo que Paulo falou lá no versículo 28, o casal não peca. Mas quando está fora desses parâmetros que o apóstolo está ensinando aqui no texto, aí sim há imoralidade, aí sim há prostituição dentro do casamento, dentro do quarto do casal. E, irmãos, muitas vezes isso, né, qualquer coisa que esteja fora disso aqui que eu estou falando para vocês, vai se refletir nos filhos, vai se refletir na vida dos filhos, no comportamento muitas vezes, enfim, em diversas situações. Tudo que acontece dentro de casa reflete nos filhos, né? Então, a intimidade sendo pura é permitida dentro do reino espiritual, mas a intimidade sendo promíscua passa a ser pecado dentro do reino espiritual, tá certo? Versículo 7 agora. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Irmãos, o apóstolo Paulo era solteiro. Ele fala isso em outro lugar quando ele se refere a Pedro, que era casado, né? Ele fala, olha, eu poderia também levar uma mulher comigo, né? Uma esposa comigo, como Pedro leva nos trabalhos, nos evangelismos, nas viagens, enfim. Mas ele fala assim,
que ele gostaria que os homens fossem como ele, porque ele tinha domínio sobre a sua própria carne, ele tinha domínio sobre as suas necessidades, as suas vontades, e ele não sentia essa necessidade de estar com uma mulher, tá certo? Ele se fez eunuco por Cristo Jesus. A gente não sabe o quanto isso custava para ele, né? Poderia custar muito para ele, mas ele colocou o reino de Deus até mesmo acima disso, tá certo? E aí ele fala aqui que ele gostaria que as pessoas fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu dom. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de um companheiro do lado, né? O homem precisa de uma companheira do lado. Então, ele tá falando isso, ele tá falando, olha, cada um tem de Deus o seu dom. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. É bom, é melhor, é mais fácil, é mais tranquilo, tem mais paz, né? Tem mais disposição, né? Por quê? Porque verdadeiramente quem se casa passa por algumas tribulações. Da mesma maneira, quem tem filhos passa por algumas tribulações. Não é que isso deve ser evitado, não devemos evitar de nos casar, não devemos evitar de ter filhos, mas a gente precisa saber que existem dificuldades por causa destas coisas, né? É isso que Paulo está falando aqui, tá certo? Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então ele está falando assim, olha, se você não tem aí esse dom na sua carne de você conseguir, né, se conter, de você conseguir dominar a sua carne, você precisa então se casar. É o melhor método para você, é o melhor caminho para você, para que você esteja em santidade diante de Cristo. Bom, irmãos, eu vou parar o vídeo por aqui para não me estender muito, né? Mas o próximo vídeo eu vou falar então com relação a essas pessoas que pensam assim, mas o meu marido não é cristão, mas a minha esposa não é cristã. Como devo então agir com relação a estas coisas, né? Então o apóstolo Paulo também ensina isso. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Irmãos, estejam em oração para que Deus nos dê toda a direção de como trazer a palavra, dos assuntos que Ele quer que a gente traga, né? Também estejam em oração para que Deus trabalhe na vida e no lar, né, de cada um de vocês. Irmãos, vamos estar em oração para que Deus nos prepare, porque está chegando aquele grande dia quando nós vamos encontrar o nosso amado Senhor e nós precisamos estar santificados, tá certo? Nossa família precisa estar diante de Deus e nós então que muitas vezes somos o exemplo dentro de casa e precisamos exercer isso com excelência. Precisamos ser trigo morto dentro das nossas casas para gerar vidas ao nosso redor. Então, que Deus aí nos dê a direção. Vamos orar por isso, vamos orar para que Deus esteja transformando as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deixe aqui o seu like, faça comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.